de volta com mais um programa Vale Conexão Perfil. Hoje com o coordenador do curso de Direito, Dr. Jorge Henrique Dias. E vamos direto à pergunta. Dr. Jorge, fala-se muito, biblicamente, de que... Aliás, fala-se muito, não, a Bíblia fala que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Como é que o senhor interpreta essa frase do nosso grande mestre Jesus Cristo? Eu acredito que era um grande jurista também. Gratidão muito grande por estar aqui, tá? Agradeço muito o convite, estar com você, um amigo querido, e aqui na nossa querida FBJ é sempre muito especial para mim. Jesus, ele não só foi um jurista, né? Talvez tenha sido o jurista perfeito, por excelência. Né, num determinado trecho do Evangelho, em que os escribas tentavam pegar ele de qualquer jeito, dizer: Jesus, nós devemos pagar um imposto ou não? Ele não poderia responder nem sim nem não, ele respondeu a pergunta sem dar uma afirmação nem uma negativa. Então, esse é o sonho da justiça. Né? Eu acho, na verdade, que na sociedade atual, nós vivemos uma escravidão da legislação. Existe uma grande diferença entre direito natural e direito positivo. A gente estuda isso no primeiro semestre da faculdade. Direito natural, ele nasce no coração do homem. O direito positivo é aquele, efetivamente, que é escrito nas nossas normas, nas legislações espalhadas pelo mundo. O direito natural, ele já deveria ou não necessitaria de inscrições, de positivações, de amostragens práticas. Porque, por exemplo, um homicídio é uma violência, primeiro, para o próprio homicida, porque não é natural tirar a vida de alguém. Então, acredito que a legislação ela foi feita para o homem nesse prisma, porque existem questões em sociedades mais avançadas do que a nossa, e talvez seja o nosso futuro, quando nós tivermos uma democracia um pouco mais velha. Nossa democracia completa esse ano, em outubro, 30 anos, então é uma democracia muito jovem, que a gente atinja, de que nós não precisemos mais de tantas legislações, que isso faça parte do nosso cotidiano. A legislação entra como reguladora, procede. Exato. Né? E o senhor fala que deveria funcionar em função do homem. Exato. Né? Mas hoje, na sociedade pós-moderna, o homem, a lei está sendo feita para o homem está vivendo para a lei. O senhor é especialista no segmento trabalhista e administrativo, sua especialidade é essa área. Principalmente desse ramo trabalhista, como é que ficamos hoje com relação à legislação, com a tributação na esfera que se encontra no país? Olha, Garcia, eu vejo com muita tristeza, respeito os colegas que têm um pensamento diferenciado. Eu sou um advogado empresarial trabalhista, eu trabalho apenas para o empregador. Em raríssimos casos eu trabalho para pessoas físicas, mas as últimas reformas do direito do trabalho elas foram predatórias, na minha humilde opinião. Eu não vejo um avanço, não consigo enxergar uma melhora do quadro brasileiro, porque assim, nessa perspectiva da lei que é feita para dar uma resposta reguladora para nós homens, eu não vejo em que, por exemplo, como você bem citou, em que a reforma trabalhista pode ou está nos ajudando. Porque, na verdade, direitos foram retirados e, na minha opinião, não se tem como regular a economia com legislação. Legislação trabalhista não resolve a economia é resolvida com política econômica, que é o que o nosso Estado precisa, geração de riqueza. O empreendedor, o empresário também não pode ser visto como vilão, mas os direitos do empregado também não podem ser vistos como uma saída para a regulação de mercado. Da perspectiva do direito, o senhor considera que o brasileiro tem fome de quê? De que nós temos fome hoje? A sociedade urge para a sociedade o quê? Qual é a nossa grande fome, nossa grande falta? Nós temos 3 grandes fomes, a meu ver. Né? A primeira delas é a fome, como se tem conhecimento dela. Apesar de grande parte da sociedade achar que a fome não existe, ela existe e é latente. A fome de comida, efetivamente falando. Né? Nós temos muitas pessoas que passam fome. Então, sem nenhum contexto politiqueiro, tão criticado assistencialismo, sem a forma pejorativa de chamá-la assim, é extremamente importante para retirar as pessoas dessa parcela. Nos meus trabalhos, eu costumo sempre dizer aos meus alunos que o nosso conhecimento ele tem que ter função social. A gente precisa dar ao nosso conhecimento função social. Então, em muitos momentos, o direito lida muito com essa parte da crise humana. A gente sempre vai estar lidando com crises, algumas crises empresariais, né? Outras crises menos atingíveis, menos graves, mas a fome é uma realidade fática. Mas nós vivemos também outras 2 fomes, né? A fome de
vontade, que hoje a gente vê uma juventude extremamente apática no Brasil, uma juventude que não consegue lutar pelos seus direitos. É frase de um amigo meu, eu quero, então eu tenho direito. E falta o nexo causal, né? De que se eu quero, eu preciso fazer por onde, eu preciso ter mérito para buscar e tudo mais. E a fome de cultura, que me parece que é a mais grave de todas, né? Porque as pessoas deixaram de estudar. O conhecimento e a informação se tornou muito tangível. Todo mundo tem acesso à informação. Acho que você lembra do seu tempo de estudo, um pouco mais jovem, eu me lembro do meu. A gente não tinha tanto acesso, tinha que ir para a biblioteca para fazer uma pesquisa, procurar nas enciclopédias que tinham aqueles vendedores que vendiam. Então, isso era tudo muito difícil. Hoje a informação está a um passo, pegou um celular, ali você tem. E aquilo me parece que trouxe para a juventude de forma especial uma preguiça intelectual. E uma falta de fome de cultura. Na nossa época, na minha época, eu não gosto muito desse termo porque parece algo arcaico, mas é verdade. Meu pai me deu de presente uma coleção de Monteiro Lobato quando eu tinha 8 anos de idade. Não sei como isso seria recepcionado pela minha filha, que hoje tem 8 anos de idade, e eu dei o mesmo presente para ela. Então, não sei como isso vai se processar no decorrer do tempo. Então, a fome de comida é algo muito grave. A fome de vontade, a meu ver, também, mas principalmente a fome de cultura. Vamos falar sobre a questão da cultura daqui a pouco, porque a cultura tem que ser vista numa perspectiva diacrônica, né? Então, orgânica, está sempre mudando, como a sociedade muda. Mas, às vezes, ao escutar alguns professores, alguns pensadores que vêm aqui falar conosco, quando se fala do Estado, quando se fala do mercado, eu me lembro muito, voltando a uma figura de retórica bíblica, de Davi e Golias. É como se fôssemos muito pequenos diante de uma máquina muito pesada, diante de uma ameaça dinossáurica em nosso entorno. E a pergunta que eu quero fazer a partir dessa colocação é: como é que surgiu o advogado, o professor, o homem de direito, George, com essa visão mais crítica diante desse grande desafio? Qual o seu papel? Como se percebe protagonista diante desse grande desafio, que é de transformar o que aí está e de lutar pelos direitos a quem de direito? Na verdade, Garcia, para mim, nós somos um complexo, né? Nós somos uma junção de muitas coisas. Eu venho de uma família muito sui generis, né? Uma família de juristas, apesar de meu pai ser um engenheiro, mas minha mãe é da área de direito, tenho 5 tios da área de direito, vovô era da área de direito, então assim, meio que foi algo irresistível a mim. Mas eu costumo dizer também que eu não sou um advogado que ensina, eu sou um professor que advoga, né? Eu prefiro a alcunha de professor. Inclusive, eu nem gosto das alcunhas muito luxuosas do direito. Não faz muito o meu estilo. Os direitos gostam das alcunhas. Gosto, né? O meio adora esse formalismo. Eu não gosto tanto. Mas eu fui criado de uma forma muito coloquial pelos meus pais, de uma forma muito simples. Papai e mamãe foram mantenedores, são mantenedores de um orfanato muito antigo, na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, onde eles residem. Eu cresci nesse ambiente. E a justiça social sempre foi um anseio para mim. Como eu disse no início, eu acho que o nosso conhecimento precisa ter função social. Mais do que você tirar um dinheiro e conceder a alguém uma esmola, uma ajuda, um emprego, eu acho que dividir conhecimento é uma fonte perfeita de caridade. Então, esse desejo de ser do direito sempre foi um desejo de busca de justiça, porque as pessoas precisam ter o direito de bem viver. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente martirizada. A sociedade brasileira hoje é martirizada. Nós somos martirizados por aquilo que a gente não tem, né? Pela parcela de segurança que a gente não tem, pela parcela de educação que a gente não tem, pela parcela de saúde que a gente não tem e pela parcela de luta por aquilo que a gente quer, que muitas vezes a gente tem arrefecida, porque o empreendedor no país sofre muito para empreender. Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do nosso país, né? O país é um sócio, mas um sócio preguiçoso, né? Um sócio que a gente tem que carregar com muito trabalho. Então, um empreendimento como a nossa FVJ sofre muito para ter a grandiosidade que ela tem. E eu não vejo um lugar melhor de ser um transformador social do que numa sala de aula. Então o Davi se manifesta na sala de aula. Exato. E se multiplica. Exato. A pedrinha do Davi é essa função social que você dá ao seu conhecimento. Quando você consegue transformar através da informação e da cultura, que isso interpretado é o que se dá o nome de conhecimento,
fazer com que seus alunos acordem para determinadas realidades. Porque, por exemplo, eles costumam dizer que eu sou um pleonasmo de choques, porque eu não sou escravo de uma ideia só. Do mesmo jeito que eu me considero uma pessoa liberal, eu também acredito que a assistência social é importantíssima. As pessoas precisam do auxílio umas das outras. E eu acho que nós estamos hoje num país dividido entre uma luta de classes que, na verdade, é uma cortina de fumaça. Você acha que é um país dividido ou a sociedade mundial está dividida? Quando você considera a distribuição das riquezas do mundo hoje em dia, você tem 50% do PIB na mão de 10, 15 grandes multibilionários, né? E isso seria um efeito do capitalismo, na sua percepção? Na verdade, as 8 pessoas mais ricas do mundo têm metade do capital mundial. Então é algo extremamente discrepante, né? Um absurdo. Mas no nosso país isso é mais latente. Porque eu tive a oportunidade de visitar outros países e apesar de existir essa segregação entre ricos e pobres, a diferença no nosso país é muito grande. E nosso país é um país rico. Nós não tínhamos motivos para estar como estamos, que não fosse a corrupção e todos os problemas que a gente sabe que nosso país possui, né? Então é um país extremamente dividido, o mundo é dividido, mas no nosso país essa divisão ela causa efeitos catastróficos na sociedade. Porque veja, hoje nós estamos divididos entre opiniões e o governo permanece tomando medidas que nos tiram direitos e nós continuamos discutindo questões que não nos levam, talvez, à resolução dos nossos maiores problemas, né? O senhor estava falando sobre a questão lá atrás, do Brasil por sua colonização. Nós somos muito novos, né? Exato. Eu estava revendo um filme chamado A Missão, que fala um pouco da cruzada dos jesuítas na América Latina e defendendo os direitos dos índios a terem a alfabetização, na realidade, a serem inseridos na sociedade e todo um trabalho que era feito no sentido do contrário. E quando se compara a nossa colonização com outros países, o Brasil sempre foi visto como um país muito rico e como fonte de riquezas para daqui saírem para outros países, né? Quando o Império veio para o Brasil, veio também a partir de um acordo que foi feito também, onde se endividou para que a família viesse para o Brasil em 1808, se não me falha a memória, né? E essa riqueza do Brasil, ela não é percebida por todos os brasileiros, porque eles não se beneficiam dessa grande riqueza, né? E fala-se muito que a grande riqueza do Brasil é o brasileiro. Você concorda com essa máxima? Sim, não, o porquê? Na verdade, em partes, né? Vou te dar um exemplo bem clássico das questões. Nós estamos em período de Copa do Mundo. Sim. Estamos nos aproximando da Copa do Mundo. O futebol faz parte da cultura do brasileiro. É um aspecto cultural. Antes de ser um aspecto esportivo, é algo que faz parte da nossa cultura. Grande parte dos brasileiros gosta disso, se identifica com isso e tudo mais. Eu já vi pessoas falando que não vão torcer para o Brasil, porque os políticos são corruptos, mas uma coisa, efetivamente, não está tão diretamente ligada com a representação nacional num jogo de futebol. Óbvio, existem questões nas confederações que são extremamente complexas, que envolvem corrupção, que envolvem evasão de divisas, que envolvem crimes. Vários presidentes da CBF foram presos, condenados no exterior e aqui, efetivamente, não sofreram nenhuma reprimenda. Eu acho que o principal potencial de uma nação são os nacionais, são as pessoas. Sempre o maior recurso vão ser os recursos humanos. Isso, a grosso modo, é verdade. Mas o brasileiro, ele tem se escondido da luta política. Não da luta como já foi na década de 80, por exemplo, na época das diretas já. A gente não tinha o direito de votar. Nossa sociedade está pronta para um próximo passo, né? Como, por exemplo, a eliminação da corrupção. O brasileiro já não aguenta mais viver desse jeito. Mas eu ainda acredito que uma grande parcela da nossa população é acomodada, imaginando que esse problema vai ser destruído por si só, sem um sacrifício da própria sociedade em reconhecer que as nossas paixões podem não ser o melhor para o país, de que em algum momento a gente precisa analisar isso com um pouco mais de frieza. Então, quando o senhor fala de futebol, fala de cultura, fala de paixão. Exato. Dizem que paixão cega. E muitas vezes, a gente vai falar daqui a pouco sobre a origem do direito, né? E falando de Grécia e falando de Roma, a gente lembra muito daquela política do pão e circo, né? Então, muitas vezes você dá o circo para que as pessoas esqueçam da necessidade do pão também, ou dar simplesmente o pão.
E o futebol, o senhor não acha que muitas vezes uma série de questões que são colocadas culturalmente funcionam como uma certa letargia para que você não trate dos assuntos essenciais? Isso é uma verdade absoluta. Isso aconteceu em 94, por exemplo. A gente vinha de uma crise, o pessoal que é mais jovem não lembra ou não era nascido, mas a gente vinha de uma crise do impeachment do ex-presidente Collor e o presidente Itamar assumiu o país numa situação extremamente desfavorável. E foi um período que muita gente lembra com romantismo, como um período economicamente fantástico, que não foi. Ou seja, a vitória da seleção brasileira naquela época deu uma certa cortina de fumaça. Eu acredito que se isso acontecer hoje, já não vai ser da mesma forma que foi há 24 anos, né? Eu acho que o brasileiro tem evoluído, mas eu ainda acredito que essa evolução ainda é muito lenta para aquilo que a gente necessita. Então, por exemplo, às vezes a gente entra em sala e muitos dos meus colegas e eu mesmo sofremos com isso. E vamos falar de política em algum momento. Grande parte dos alunos muitas vezes não aceita. Não, professor, a gente quer discutir a técnica. Só que a técnica, ela vai ser influenciada pela política. Então, finalidade política. Com certeza. Hoje, quem estuda os livros de direito do trabalho, ele está estudando uma técnica que foi extremamente influenciada pelas reformas do ano passado. Então, o processo político, ele precisa ser estudado, mas com frieza e não com paixão. Onde fica? Há 15 anos no Ceará, o senhor é baiano, Isso. soteropolitano. Exato. Onde fica o baiano e onde encontramos os cearenses já nessa trajetória? Quando o senhor fala, nos lembra muito, nos remete muito ao que o senhor quer que pareça. A gente não se sente, eu não quero aqui nada pejorativo, diante de um advogado, sabendo que o é, mas sim diante de um mestre, diante de um professor, pela maneira apaixonada como o senhor fala. Onde fica o baiano e onde fica o cearense nesse discurso, nessa fala, nessa entrega hoje, nessa malevolência, se eu posso falar assim? Na verdade, eu não sei dizer a você. Seria o mesmo que você me perguntasse quem eu amo mais, a minha mãe ou a minha esposa. É difícil responder isso, porque eu amo o meu estado, adoro a música de raiz baiana, aprendi a tocar violão com meu pai muito cedo, a minha família é uma família muito musical, adoro Salvador, a lavagem, nasci na 8 de dezembro. Bahia é uma nação à parte. Exato. Né? Diz o povo que é uma gravadora disfarçada de estado, né? Mas assim, eu nasci na 8 de dezembro, uma rua muito conhecida no bairro da Graça, próximo ao Porto, próximo ao Farol da Barra. Cresci comendo acarajé e comidas típicas, correndo no gramado do Farol. Fui criado ali, adoro o meu estado. Mas o Ceará foi onde eu escolhi viver. Isso tem um peso muito grande. Não que eu não goste da Bahia, longe de mim, amo o meu estado, mas eu escolhi o Ceará para viver. E o povo cearense é um povo apaixonante. Então, o povo do Ceará me fez uma pessoa melhor. Eu sei que você está usando aquela história, mirando no exemplo do rei, né? Dá César o que é de César. Mas eu pergunto, o senhor não considera que na Bahia existe, como é que eu diria, um reconhecimento, uma autoestima muito mais elevada em função da grande pujança cultural, da grande representatividade cultural que ela tem no cenário nacional? Desde lá atrás, desde a Semana de Arte Moderna, passando por Jorge Amado, passando por uma série de outros nomes, chegando agora na questão da música, mas é uma cultura muito forte que tem ganhado o país de maneira muito simpática. Isso não afeta a questão da autoestima? Na verdade, eu diria o seguinte, o baiano é um entusiasta. Né? E eu acho que, na verdade, o grande segredo, talvez o brasileiro perfeito, seja o cearano. Né? Alguém que tenha a força de vontade que o cearense tem. Isso eu não encontrei em lugar nenhum. Não que o baiano não tenha, mas isso aqui no Ceará dizem que o baiano não tem tanto, né? Não como o cearense. O cearense é impressionante. O baiano é um entusiasta por natureza. Nós temos grandes pensadores na Bahia, grandes doutrinadores da seara jurídica. As grandes editoras jurídicas hoje estão na Bahia. Os grandes professores de direito hoje do Brasil, em sua maioria, são baianos. Nós temos a primeira faculdade de direito do país é lá. Né? Mas o cearense... acredito que por ter passado por muitos prognósticos negativos e pelo preconceito que a gente sabe que existe contra o nosso nordestino, né? Nós sofremos e passamos por isso, mas o cearense, ele tem a necessidade de provar que ele não é inferior. E nessa necessidade ele se mostra muito superior. Basta você olhar os resultados de concurso público, basta você olhar as aprovações do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, geralmente os primeiros colocados são cearenses e geralmente estudantes de escola pública. Então no Ceará existe essa pujança. E minha mãe mesmo costuma dizer para mim que o Ceará me tornou melhor.
É difícil, viu? É advogado, é difícil a gente colocá-lo numa berlina, mas eu vou agora para outra. Aracati ou Sobral? Isso eu pergunto porque Dr. Jorge é professor da Faculdade do Vale do Jaguaribe, mas tem residência fixa em Sobral, que é uma grande pérola do Ceará, a princesinha do norte, como nós chamamos, uma referência nacional em vários aspectos, também com grandes nomes. E está também em Aracati, que é uma terra também que é um berço histórico, né? Um dos grandes, um dos poucos, só são 2 tombados, patrimônios tombados nacionais, está aqui em Aracati, uma cidade também com muita pujança cultural. Então, vindo da Bahia, chegando no Ceará, se instalando em Sobral, vindo para Aracati, está sempre rodeado dessa questão cultural e histórica. É acidente? Eu não acredito muito em coincidência, né? Eu acredito em providência. Eu acho que aquilo que nós amamos nos é irresistível e a gente busca até sem querer, né? Aracati é um mistério, foi um mistério muito grande para mim. Porque foi muito por acaso que eu acabei chegando há 1 ano e meio, aqui aproximadamente, lá no dia 3 de julho, eu faço 1 ano e meio que estou trabalhando aqui com muita alegria na FVJ, e eu nunca me senti tão bem acolhido num lugar como me sinto aqui, pelos alunos, pela comunidade, pelas pessoas do município. Então, aonde a gente chega, professor e tal, e o pessoal nos recebe sempre muito bem, impressionante isso, pessoas que não têm ligação acadêmica conosco, unicamente pelo desejo de receber. Então, assim, eu amo muito Sobral. Minha esposa é sobralense, meus 3 filhos são sobralenses. Eu me desenvolvi profissionalmente em Sobral. Sobral me deu todas as minhas melhores oportunidades profissionais. É uma cidade maravilhosa de se viver, à exceção do clima, uma cidade muito quente, mas é uma cidade maravilhosa de se viver. Mas o Aracati não é só efetivamente um bom lugar para se viver. Para mim, hoje, é uma questão afetiva estar aqui. Eu estou aqui porque gosto. E nos meus 40 anos de vida, você sabe que a gente luta muito para conseguir as coisas, né? A vida é difícil, efetivamente. Para uns mais, para outros menos. Mas eu estou hoje no Aracati e tenho a oportunidade de poder dizer que estou aqui porque quero e porque gosto de estar. Então, o Aracati me conquistou. Eu não me vejo mais hoje não estando aqui, né? Tenho planos de vir o mais breve possível, residir aqui no município, porque realmente é um lugar que não só pelas praias, mas, volto a dizer, pelas pessoas. As pessoas do município são impressionantes, de acolhimento, de carinho, de atenção. Eu também não acredito em acaso e a gente volta já depois de um rápido intervalo. Até já. Nosso Vale Conexão Perfil, hoje tendo como entrevistado o Dr. Jorge Henrique Dias, coordenador do curso de Direito da Faculdade do Vale do Jaguaribe, contando um pouco da sua trajetória. E professor Jorge, doutor Jorge, o que lhe inspira? Rapaz, o que me inspira são os sorrisos dos meus filhos. Eu sou apaixonado por criança. Um sorriso de um filho meu tem uma força motriz muito grande sobre mim. E eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho, não me lembro desde quando, sempre trabalhei, fui fomentado a isso pelos meus pais. O trabalho tem uma importância muito grande. Eu cresci vendo meu pai trabalhar muito e ainda assim ser um homem de família. Eu acho que é isso que eu busco. Como foi seu primeiro emprego junto ao seu pai? O primeiro trabalho remunerado com o seu pai lá junto de você, como é que foi isso? Na verdade, o papai ele não gostava de dar dinheiro, né? E eu não fui criado num prisma financeiro. Papai é judeu, né? Papai é descendente direto. Não sei qual é, coincidências. E bem apropriado dessa questão, né? E papai nunca gostou muito disso. E um dia eu pedi a ele que me desse algum dinheiro, porque eu queria, acho que, comprar um relógio. Ele olhou para mim e disse: "Papai, você já tem comida, para que você quer dinheiro?" Eu disse: "Não, papai, mas pelo amor de Deus, eu devia ter uns 11 anos, 10 anos. Eu disse: "Não, fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo e vai fazer tudo que eu mandar." Papai é engenheiro, no escritório lá e tal, a gente ia. E ele mandou fazer alguns trabalhos rudimentares, assim, vai varrer um chão, vai arrumar uns parafusos, ajeite. Eu trabalhei uns 15 dias. 15 dias. Exato. Não faz tudo, né? Office boy, vai em banco, volta e tal. Eu sempre mamãe ainda advogada na época, eu colocava os processos dentro de uma mochilazinha, os tempos eram outros também, e saía de bicicleta
indo nos cartórios entregar os processos de mamãe. Nada digitalizado. Não. Numa Olivetti, os processos com carbono eram feitos. Sim. Isso, 1986, 87, mais ou menos. Aí, chegou o final, papai foi me pagar a quinzena. E eu fui muito satisfeito. Lá em cima. Ia lá receber a minha quinzena, ele me deu, assim, como se fosse hoje R$2. Depois de 15 dias de trabalho. Exato, R$2. Estimulante. Me lembro bem que dava para comprar 3 din-dins. Era o que efetivamente... Eu fiquei muito chateado. Não era din-din gourmet nessa Não, época. não existia. Era din-din de coco queimado. Peguei os R$2 e fui para casa muito chateado, mas não tinha coragem de dizer nada ao meu pai, né? Naquele tempo a gente tinha um outro tipo de relação com os pais. E aí cheguei em casa, na minha casa tinha um pé de manga muito frondoso, e eu fiquei por ali por baixo meio... macambuzo, com raiva. Mamãe chegou, mãe sempre muito doce, me conhecia. Chegou, meu filho, o que é que você tem? Eu disse, não, mamãe, nada não. Ela disse, me diga, rapaz. Eu disse, não, papai, passei 15 dias, me deu, não era real ainda, não lembro a moeda, me deu uma quantia irrisória. Tinha um cruzado lá do Sarney. Não me lembro mais, assim. alguma dessas moedas mirabolantes. Sim. E mamãe, não, vou falar com seu pai. Eu disse, não, mamãe, pelo amor de Deus, não fale não, porque o papai pode se zangar e me dar um reio, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Papai era muito adepto. Eu também não era cria de gente. E aí, tudo bem. Foi à noite, minha mãe foi e disse a meu pai. Ele aí me chamou para conversar. Jorge, venha cá. Meu pai tem a voz muito grave e é muito alta. Você está insatisfeito com o dinheiro que eu lhe dei? Eu disse, não, pai, não estou insatisfeito, não. Sua mãe me disse que você estaria insatisfeito. Então, ela está mentindo ou você está mentindo? Você é um negócio, né, apertado. Eu disse, não, papai. Eu disse, eu trabalhei, eu acho que eu merecia mais. Ele disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, para que você nunca mais esqueça. Trabalho, primeiro a gente mostra o mérito, para depois esse mérito ter valor. Você só recebeu esses poucos tostões porque você é meu filho. Porque se você fosse meu empregado, você teria sido demitido no primeiro dia. Porque tudo que você fez estava errado, mal feito ou incompleto. Aprenda a trabalhar. Tenha valor, para que depois as pessoas reconheçam o seu valor. E é isso que eu busco profissionalmente. E você pergunta, né? Até hoje? Até hoje, eu nunca esqueci essa história. E assim, eu estudo muito. Acho que todo professor tem que estudar muito. O pressuposto para ensinar é saber. Então, eu busco que as pessoas reconheçam o meu valor. Eu não gosto de me valorizar ou ter um marketing pessoal tão apropriado que me traga valor. Porque o marketing pessoal funciona até a página 2. Se você não tem conteúdo, ele se esvai, ele se esmurece. Então, eu acho que o valor ele precisa ser reconhecido, né, por outras pessoas, em outros locais, através do esforço próprio, da dedicação, do escondido. Aquilo que é feito quando ninguém vê. Né, que são aquelas horas em que você precisa se debruçar sobre aquilo que você efetivamente tem que mostrar. Porque quando a gente está aqui, né, no nosso métier, trabalhando, como é que se estuda? Executando, né? É preciso, antes de executar, um planejamento, um estudo desse planejamento. Então é isso que eu busco. Nunca esqueci essa lição do papai, né? Primeiro, você precisa adquirir valor, para que depois as pessoas reconheçam que esse valor existe. Como é que chega esse ensinamento do teu pai na sala de aula? Dedicação. Da sua parte, mas para inspirar os alunos, para a formação dos novos juristas, fazer juízes. Tudo para que eles entendam que eu sou um parceiro. Eu sou um instrumento, apenas. A minha única diferença para eles é que eu sou um pouco mais velho. Que eu estou fazendo isso há um pouco mais de tempo. Porque eu aprendi, Garcia, que a nossa única diferença para os alunos é que nós somos aqueles que eles vão superar. E essa é a missão de ser professor. Você só é professor quando você aceita que vai ser superado e passa a amar, a se apaixonar por esse processo de ser superado. Hoje eu tenho alunos que são delegados, que são juízes de direitos, que são grandes advogados, que são professores, que me superaram. Isso é meio. Então eu sou um instrumento, sou um instrumental para que eles consigam atingir seus sonhos. E esse é o meu sonho, porque ninguém é professor profissionalmente. Ou você ama ser professor, ou você não é professor. Você é um dos professores que eu vejo abraçado com os livros. Você cheira livros, você gosta do cheiro dos livros. E você está dentro de uma sala de aula que hoje as pessoas não têm muito esse hábito de infelizmente essa não. cultura da leitura através do livro. Mas tem a cultura de outros suportes de informação, tem outras fontes de informação, às vezes duvidosas, às vezes não muito dignas de credibilidade, mas tem um acesso mais fácil a isso.
E quando eu te pergunto, você falou do exemplo do seu pai, que te motivou e que você guarda consigo. Que exemplos, que motivações você acha que seus alunos, delegados e outros mais, levam de você mundo afora? A pergunta é, eu te perguntei o que te inspira. O que você acha de você que acha que inspira os seus alunos? Eu acho que a paixão pelo que faz. Você precisa se apaixonar pelo que você faz. Se você não é apaixonado pelo que você faz, você não inspira outras pessoas, é impossível. Porque alguém frustrado é alguém que faz o que não gosta. Sim. E eu não me vejo nessa posição. Um dia nenhum da minha vida. Óbvio que até fazendo o que a gente gosta, em algum momento você se contraria. Sim. Isso faz parte da vida. Não existe vida sem sofrimento. Voltando ao que você começou a falar lá no início, não existe uma vida cristã sem cruz. Sim. Não existe como você chegar ao domingo da ressurreição sem passar pela crucificação da sexta-feira. Um aprendizado, né? Não tem como. A gente sofre. O processo de estudar é um processo sofrido. Não sofrido de forma latente, cruenta. Mas, às vezes, você quer descansar, quer dormir, quer passear, mas tem que estudar. Mas essa mensagem da sociedade hedonista, como é que nós vivemos... É um desafio. Sim. Como é que você supera esse desafio? Mostrando para eles que isso é possível. E que vale a pena. Eu sou muito próximo dos meus alunos. Eu não sou um professor patrão, nunca gostei. Eu não gosto que os meus alunos estejam em sala porque vão perder a chamada. Eu gosto que meus alunos estejam em sala porque é bom aprender. Porque o processo de aprendizagem pode ser gostoso, pode ser afetivo, não precisa ser traumático. Eu não tenho o desejo. Porque para mim, Garcia, a reprovação de um aluno é um fracasso para mim. Quando vejo um aluno ser reprovado, aquilo me dá uma tristeza sem tamanho. Óbvio que, às vezes, isso dentro do processo de ensino-aprendizagem é impossível de não acontecer. O que te faz chorar? Vê-los perder a esperança. Nós vivemos num mundo carente de esperança. Carente de esperança, mas também um mundo de crises. Exato. Alguns papéis estão em crise. O advogado, a figura do advogado, como você avalia a figura do advogado na sociedade de hoje? A figura do advogado ela não pode ser vista sozinha. Ela faz parte de um conjunto. Sim. E o principal deles é o conjunto do Poder Judiciário. E, mais uma vez, a gente volta para o Estado. A grande maioria dos meus colegas, a gente sempre conversa, eu estou nesse meio há algum tempo, a gente sempre está conversando. Os juízes, eles não são, por exemplo, os principais culpados. Você pega um juiz que está numa comarca com 10 mil processos, sem servidores, sem estrutura estatal, esse juiz não é um super-homem, ele não vai ter como abarcar. Aliás, eu acho que a gente encontra muitos culpados e poucos responsáveis. Exatamente. E falando sobre poucos responsáveis, vamos falar um pouco da nossa responsabilidade. O senhor é coordenador do curso de Direito da Faculdade do Vale do Jaguaribe e nós temos aqui um instrumento que presta um serviço à comunidade que é referência estadual e para algumas outras regiões do país, que é o NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas. Exato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência, que eu sei que ela é menina dos seus olhos, o senhor fala com muito carinho sobre essa experiência. O que é, de fato, o NPJ, a que vem o NPJ e como ele se posiciona hoje dentro da sociedade? Na verdade, o nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, que é brilhantemente coordenado pela doutora Ana Mônica Amorim, defensora pública aqui do nosso município do Aracati, é alguém que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, pela profissional e pela pessoa que ela é. Nós temos muito firme. Nós temos muito competente, sim. Extremamente competente, um excelente profissional. E, através do trabalho dela, nós pudemos enxergar no NPJ exatamente o que eu te disse antes, que é a função social do conhecimento. A responsabilidade. Exato. É a parcela de responsabilidade social da faculdade, porque, efetivamente, a faculdade não tem um retorno financeiro por aquilo que ela faz. E ela investe muito, porque a manutenção do NPJ, nota 5, nota máxima em avaliação pelo Ministério da Educação, é muito caro. A NPJ está cheia de nota 5. Exato. Né? A FPJ está cheia de nota 5, graças a Deus. E graças ao nosso trabalho também cotidiano de todos os que fazem a FPJ, desde quem participa da limpeza dos prédios até a direção do professor Antônio. E a comunidade que abraça esse sentimento de pertença. Nós tivemos quase 900 atendimentos no ano passado e isso foram 900 famílias que tiveram uma resposta estatal. Isso é muito difícil de se atingir. Eu já ensinei por faculdades pelo estado inteiro e eu nunca vi um núcleo de práticas jurídicas que desse uma resposta tão efetiva. Porque, veja, o estágio hoje é tratado no Brasil como um semi-emprego, como um subemprego.
né? Então, se os estagiários, por exemplo, abandonassem o setor público, fecha as portas, né? Os nossos queridos estagiários são quem levam hoje Apesar grande da máquina parte. ser tão grande. Exatamente, mas precisa deles, eles são pela ausência de concursos e por outros problemas. Mas eu vejo nos meus alunos lá, porque é a grande união do desejo que o aluno tem de já participar desse processo jurídico, ainda como aluno, e o desejo da sociedade de receber um atendimento de qualidade, né? E nós temos lá o nosso controle de qualidade. Nesses 900 atendimentos, nós não tivemos nenhuma crítica. Isso é muito difícil de acontecer. Então, assim, eu estou nesse ramo já há algum tempo, ainda não só como advogado, mas como professor, e eu nunca tinha visto algo assim. Então, a gente vê um nível de satisfação muito grande nos alunos, porque a grande maioria deles vem de cidades, de zonas limítrofes e viajam muitos quilômetros e, às vezes, estão no estágio de manhã, na faculdade à tarde, assistindo aula à noite, e à noite, quando eu já os encontro ou nos corredores, na coordenação, ou como professor em sala, é impressionante como eles gostam daquele momento. Isso se reflete no nível de atendimento e na função social do conhecimento. Eu diria mais, se reflete no egresso, se reflete no resultado positivo que a gente está tendo nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, do OAB, onde Aracati e a FJ desponta também como sendo um case de sucesso, com um número significativo, um percentual significativo de aprovações. E eu acho que isso também tem a ver com essa questão da academia na prática. Na verdade, quando a gente elogia aos nossos alunos no exame de ordem, óbvio que eles são vitoriosos, são brilhantes, mas também é um grande elogio aos nossos docentes, né, que fazem parte dessa formação desde o primeiro semestre. Então, a gente luta muito para que esses meninos eles tenham não só o conhecimento abstrato, né? Porque lá no NPJ você consegue sair da abstração e perceber que o seu conhecimento tem aplicação fática, né? Tem aplicação empírica na vida daquelas pessoas. E aí essa função social do conhecimento, desenvolvida através de todo o tempo de cátedra que eles tiveram, se traduz no exame de ordem. Hoje nós aprovamos bastante, nós temos aprovações maciças no exame de ordem, nós tivemos vários projetos de estudo e de ensino para a OAB. Vamos dar um próximo passo já mais relevante nesse sentido, já num universo um pouco mais tecnológico para as próximas turmas, porque a tecnologia chegou e precisa chegar com força de verdade no nosso mundo, e a gente vê isso com muita alegria. Na verdade, é uma satisfação para mim. Esses dias estive conversando com uma aluna minha, a Cleidiane, esposa do Fernando, foi uma das primeiras alunas da faculdade que passou no exame de ordem. Isso. E eles montando o escritório dela com muita alegria. São e de ela, Russas ou Limoeiro? De Beberibe. Beberibe. E isso é um advogado trabalhando na sua terra. Exato, ela trabalhando bem e já com seu escritóriozinho montado, com clientes, e assim, tirando dúvidas comigo sobre processos. Rapaz, eu fico com uma satisfação muito grande de ver que foram alunos e que são profissionais e profissionais competentes. Não só profissionais, mas profissionais competentes, que têm conseguido atingir um lugar no mercado. Nós temos visto que tem uma procura muito grande no curso de Direito hoje, já, apesar de ser um curso novo, de pessoas que vêm de outros estados, inclusive, né, Rio Grande do Norte, principalmente, e pessoas vindo de Fortaleza cursar Direito aqui na faculdade. Existe alguma diferença elementar entre um curso dado numa cidade pequena, como Aracati, na região interiorana, digamos assim, dos cursos dados nas grandes metrópoles, como Fortaleza, hoje a quinta cidade do país? Existe uma diferença muito grande? Qual seria essa diferença? Existe uma diferença fundamental, que é o ensino humanizado. Né? Eu não gosto de capitais, apesar de achar que viver em Fortaleza é um mal necessário. Não pela cidade, que é linda, mas pelo aquele trânsito que é caótico, pela pressa que as pessoas sempre têm. Eu não sei se você tem essa impressão, mas na minha mente, o tempo em cidades do interior passa mais devagar. Psicológico, então, eu passo o dia na FVJ. Então, talvez em Fortaleza, se eu fosse o coordenador de um outro curso, talvez isso não fosse possível. Então, a gente tem um contato mais humanizado com os alunos, a gente tem a possibilidade de encontrá-los, de saber dos seus problemas, porque as pessoas não são só estudantes.
né? A gente tem alunas que engravidam no curso, do curso, a gente tem alunos que têm problemas pessoais, que têm problemas profissionais, e estar próximos deles, conhecendo os seus problemas, torna o ensino, a meu ver, da FVJ, diferenciado. Por isso eu acredito que tantas pessoas têm nos procurado, e a gente tem tido essa resposta no cotidiano, de um tratamento humanizado. Nem sempre a gente pode responder aos nossos alunos com aquilo que eles desejam, porque muitas vezes aqueles pedidos não são factíveis, não são possíveis de ser reduzidos a termo. Mas o atendimento humanizado, algo que existe aqui na FVJ, que eu percebi desde o primeiro dia que cheguei. As pessoas se conhecem pelo nome. Então, eu procuro sempre conhecer meus alunos, todos, pelo nome, por essa atenção individualizada que cada pessoa merece. Então, eu acho que é uma tônica hoje, que é uma tendência, mais do que tônica hoje, de que as pessoas busquem o ensino do interior, né? Então, as faculdades de melhor avaliação hoje no estado, elas estão no interior, né? Porque é melhor de se viver. Quem não quer viver do lado de uma praia sensacional como as que a gente tem por aqui? O né? Atinca, numa quebrada. Pois é. E nessa perspectiva, o senhor é coordenador do curso de Direito. Existe um trabalho feito com os docentes, que é um trabalho de peso, de corpo a corpo. A docência é a que faz a grande diferença nesse processo. E vocês vêm agora também de um evento bastante exitoso, que foi o primeiro Congresso Jurídico do Vale do Jaguaribe, onde não só os professores, como os alunos estiveram muito presentes. Como é coordenar nessa perspectiva de deixar, ou de permitir, ou de contar com o apoio de todas as pessoas que compõem esse colegiado do curso de Direito? Bom, eu assumi o curso há pouco menos de um ano, né? E eu acho que a gente tem a tendência de dar aquilo que a gente faz a nossa perspectiva da vida e do mundo, né? Eu acredito muito na gestão compartilhada. Eu acho que o gestor unilateral, ele está com os dias contados, se já não faleceu, né? A gestão, ela precisa ser partilhada e as pessoas precisam entender o sentido das coisas, porque quando você partilha, explica, identifica os erros, consegue consertá-los em conjunto, é tudo muito mais fácil. O nosso congresso, por exemplo, é o primeiro congresso Vale do Jaguaribe, você sabe que é a menina dos meus olhos, que é algo de muito amor para mim, que foi muito prazeroso de organizar junto com o setor de comunicação da FVJ, que é nosso parceiro em tudo que a gente faz. Nós percebemos que foi um projeto e um evento que praticamente não contou com funcionários da instituição. Basicamente, o setor de comunicação esteve imbuído conosco, mas afora nós tivemos os alunos participando disso. E isso, para mim, é gestão compartilhada e humanizada, porque eles participaram da escolha dos palestrantes, eles participaram da organização do congresso, eles participaram das palestras ativamente e a resposta que eles nos deram foi excelente. Então, eu apenas me utilizei das amizades que a gente construiu no decorrer da nossa carreira para chamar os palestrantes, para os convidar para virem até aqui. Eles ficaram todos apaixonados pela instituição e são palestrantes de peso nacional. E os alunos, participando dessa gestão, acabaram comprando a ideia do evento. Então, eu acredito que o sucesso no evento se deu pelo abraço que os alunos nos deram, né? E nossos professores que também vieram, não era dia de aula, era ponto facultativo para eles, estiveram aqui em peso, todos os dias, durante todas as palestras. Então foi um evento assim que nos deixou cheio de emoção ao final dele, cheios de saudade, né, como os jovens dizem hoje, cheios de TBT, como eles dizem, eu não entendo ainda o que é isso, mas... Pois é. Cheios de saudade, né? Cheios de nostalgia, já perguntando, professor, quando será o segundo? Quando será o segundo? Teremos, óbvio que sim, o segundo no próximo ano, mas foi muito exitosa esse desejo de partilhar com eles e de mostrar para eles que eles são capazes. Porque a construção desse processo de ensino-aprendizagem talvez seja de torná-los capazes, de fazer com que eles percebam que são capazes. Quando eu estou com o doutor Jorge Dias, professor Jorge Dias, acontece uma coisa que fico o tempo todo me perguntando, por que eu não fiz direito, né? Mas eu sei também, é porque eu não tenho também essa oratória, essa retórica, essa capacidade, esse carisma que ele traz consigo, né? E a pergunta é, o que o senhor diria para as pessoas que estão em dúvida sobre a escolha de uma carreira, que estão na iminência de fazer direito, que mensagem o senhor passaria para essas pessoas que estão nos assistindo agora através dos nossos canais, na televisão, em todos os nossos meios? Bom, se você quer fazer direito, saiba que é uma área que você vai precisar se apaixonar.
todos os dias, porque você vai lidar com a crise humana cotidianamente. Mas também não existe satisfação maior do que poder ser ponte de alguém para algum lugar. Né? O advogado, o jurista, o profissional do direito, seja o promotor de justiça, seja o delegado, seja o professor, vai ser sempre ponte de alguém para algum lugar. E essa é a nossa missão, de não trazermos somente a justiça, mas a paz social. A nossa sociedade não precisa de guerra, não precisa de vozes que cresçam para a luta, mas de pontes para a paz. Porque é isso que vai trazer a tranquilidade e a justiça social que a gente tanto espera. O senhor falou agora sobre algumas profissões, de quem é bacharel de direito. Uma vez o senhor me falou da versatilidade das pessoas que fazem direito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa versatilidade, essa aderência que existe o profissional bacharel de direito, que não é só advogado. Advogado é um dos vieses, uma das possibilidades. Quais seriam essas tantas possibilidades para um bacharel de direito? Na verdade, não existe área que tenha tanta versatilidade quanto a área jurídica, a ciência jurídica, essa ciência social que é o direito. Eu sou suspeito para dizer porque nunca me vi fazendo outra coisa, eu nunca tive dúvidas do que queria desde muito novo. Mas, dentro do direito, você, na seara pública ou privada, você tem uma ramificação de opções impressionantes. E a cada dia que passa, o mercado tem se mostrado mais aberto para acolher. A perspectiva mais óbvia é a carreira pública, né? Que são os concursos de primeira linha, que são os concursos para auditoria fiscal, são os concursos para magistratura do trabalho federal e cível, são os concursos para promotoria, para o Ministério Público, são os concursos para procuradoria, que é quem vai ser, aqueles que vão ser os advogados do Estado. E existe a primeira ordem, a advocacia privada. Você imagina de cara essas perspectivas. Só que dentro dessas perspectivas existem centenas de outras micro-perspectivas, que são, por exemplo, a capacidade de gestão que o profissional do direito tem hoje. A grande maioria das empresas multinacionais e grandes empresas nacionais tem contratado advogados para serem gestores das suas empresas. E basta que esse profissional se especialize nos ramos de administração financeira, de administração e gestão de negócios, porque um profissional advogado, por exemplo, ele sabe as consequências de uma ou outra atitude, de uma ou outra demissão, por exemplo, sabe o momento de demitir, como o fazer. Fusões, contratações, negócios. Exatamente. Então, o céu é o limite. Eu acho, hoje, o que eu mais faço na minha área é o que praticamente nenhum advogado recém-formado consegue ter o start, que é essa parte de organização empresarial, da resolução de contratos, da criação de formas de contrato. Eu já dei, para você ter uma ideia, mais de 200 palestras sobre reforma trabalhista para empresários, explicando como isso vai funcionar praticamente. E isso é uma forma de se ganhar dinheiro para o jovem advogado, contanto que ele busque essa especialização. Então, para mim, não existe hoje, no mercado atual, uma área que te dê tanta amplitude como a área jurídica, desde que você tenha a criatividade acadêmica de aproveitar. 3 filhos? 3 filhos. Você seguiu a carreira da sua mãe? Isso. Você acha que algum deles vai seguir a sua carreira? Não sei. São né? muito novinhos. José o João. O João. João tem 7 meses, José tem 3 anos, Luísa vai fazer 8 anos. Sim. Assim, eu quero muito que meus filhos sejam felizes, como eu sou. Não sei se como professores, engenheiros, donos de algum negócio, professores, eu sinceramente não sei. Mas eu quero muito que eles sejam felizes. Se optarem pelo direito, já terão uma estrada trilhada para seguir. Se não, eu serei o primeiro a apoiá-los naquilo que eles desejarem fazer, porque eu quero muito que eles sejam felizes. Qual a sua profissão de fé? Eu sou católico. Sim, por quê? Na verdade, porque sou de uma família católica. Eu acredito no primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você não pode dizer que ama a Deus sem amar o próximo. Eu acredito muito no amor do próximo. Tive muita proximidade com o pai da minha mãe, meu avô materno, Ranúzio, o nome dele, nome estranho. Desculpa. Né? Ranúzio, exato. Um jogador de futebol, jogou no Fluminense, no Grêmio, mas vovô foi prefeito muitas vezes, vereador muitas vezes, um semi-analfabeto que sabia escrever apenas o nome. Mas meu avô foi talvez o homem mais religioso que eu conheci, porque ele amava o próximo. E ele vivia dizendo para mim que não adianta nada você ser bom
se você não for bom para o próximo. A sua mãe herdou um pouco disso. Muito, né? Sua mãe trabalha com orfanato. Com orfanato, com crianças carentes. A minha família materna tem muito essa ligação, não é? De que não adianta você ser bom se você não é bom para o próximo. Não serve de nada a sua bondade se ela fica em si mesmada, né? Com perdão da palavra que não existe. Mas a bondade, ela precisa sair dos seus poros e ir até o outro. Se você é bom só para si mesmo, você não é bom, você é apenas egoísta. Qual seria a prece do dia do Hoje, Jorge? Na verdade, pedir a Deus que nos ajude a ter esperança. Mas não a esperança de quem espera, mas a esperança do verbo esperançar, né? De quem espera de que Deus nos ajude, mas que também não fica parado e busca ser luz para o próximo. Porque a gente só é feliz quando a gente faz o outro feliz. Você aprende mais ou ensina mais, Jorge? Eu acho que eu aprendo mais, né? Nós somos eternos aprendizes, porque todos os dias a gente aprende alguma coisa. Eu tenho alunos que têm realidades extremamente desfavoráveis, econômicas, familiares, e que eu fico impressionado, que vêm para a aula, de que conseguem estudar. Para mim foi muito fácil. Eu tive pai, mãe, família que me amou desde que eu nasci, que me deram estrutura e eu, muito jovem, abri as asas e voei para o mundo. Para os meus filhos também vai ser muito fácil, porque eu mato e morro por eles. Mas eu tenho alunos com realidades muito desfavoráveis. E eu disse, inclusive, no final do congresso, que a minha grande motivação era a motivação deles, de que os vendo lutar, se ele está lutando, eu também preciso lutar. Então, talvez a minha maior motivação seja eles, que eles consigam me superar, como eu disse antes. O brasileiro é mais direito ou mais deveres? Infelizmente, hoje, o brasileiro é mais direitos. E digo isso com muita tristeza, porque todos nós temos mais deveres do que direitos, né? Nós devemos amar ao próximo, nós devemos ajudar ao próximo, nós devemos ser melhores para o próximo, porque o nosso espelho é sempre o outro. Parabéns, doutor Jorge, muito obrigado. Espero que a gente se encontre em outros programas desses. Vai ser um prazer. Vale Conexão Perfil, toda quarta-feira na TV Sinal e também no nosso canal de YouTube, Conexão FVJ. Se ligue porque nós estamos ligados em você. Até o próximo encontro.